O governo anunciou, e você ouviu aqui no Entre Nós, que não vai voltar com o horário de verão, pelo menos não neste ano. Alex Guzmão acompanhou a fala do ministro de Minas e Energia, tem mais detalhes para a gente, chega aqui no Entre Nós. Ele prometeu falar também de questões relacionadas ao religamento da luz aqui em São Paulo, né, Alex? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. O ministro de Minas e Energia, Alexandre de Silveira, acabou de anunciar que o Brasil não vai ter, pelo menos este ano, o retorno do horário de verão. Essa medida estava sendo discutida, analisada em razão de algum eventual problema com falta de energia. Porém, o ministro garantiu que a situação é de segurança energética. Eles chegaram a essa conclusão principalmente depois de 2 reuniões com o ONS, o Operador Nacional do Sistema. Ontem à noite, por videoconferência, e hoje, segundo o ministro, uma reunião presencial. E a conclusão é de que o Brasil, neste momento, não corre risco de ter problema de falta de energia. Isso em razão do restabelecimento que está acontecendo agora com o retorno das chuvas, né? Ou seja, o reabastecimento dos reservatórios, né? E também, de acordo com o ministro, por conta de medidas preventivas adotadas pelas autoridades, pelo governo, para evitar uma piora na crise, já que nós enfrentamos aí um período de estiagem muito longo. Entre as medidas anunciadas, né, que já foram adotadas pelo governo, de acordo com o ministro, está a contenção, o controle na vazão dos reservatórios, ou seja, diminuir a vazão dos reservatórios para mantê-los num nível que garanta a segurança para o fornecimento de energia. E essa medida associada à retomada das chuvas, principalmente no leito, nas bacias de alguns rios, né, isso traz uma segurança ainda maior. O ministro ponderou também que geralmente quando o país, aqui no Brasil, adota o horário de verão, o pico dessa condição de economia de energia, o pico é nos meses de outubro, novembro e dezembro. Se o Brasil adotasse agora o horário de verão, isso iria exigir um planejamento. Logo, a medida de fato só iria entrar em ação, né? Seria adotada efetivamente a partir do mês de novembro. E isso diminuiria o quê? O benefício gerado pelo horário de verão. O ministro disse também que é preciso de um tempo para que os setores de produção, né, façam uma adequação a essa medida, ao novo horário, principalmente o setor aéreo. O ministro Alexandre de Silveira já informou que já vinha discutindo com o setor aéreo essa possibilidade de adotar o horário de verão. Setor aéreo, inclusive, que diz que precisa de mais tempo, pelo menos aí uns 6 meses, para adequar o planejamento de voos. Alexandre de Silveira disse, no entanto, que ele, de forma técnica, ele analisa como positiva a adoção do horário de verão. Não para agora. Isso significa dizer que no ano que vem a medida vai ser novamente adotada. Silveira afirmou que essa é uma medida técnica e não política e que, nesse caso, ele apenas comunicou a decisão ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e não fez uma consulta ao ministro. E ele falou mais um pouco também em relação à questão de São Paulo, mais especificamente num ponto da coletiva em relação ao contrato da Enel. Volto com vocês. Tá certo, Alex. Obrigada pelas suas informações. Então, basicamente, não tem horário de verão esse ano. Para 2025, vai analisar se há a necessidade da volta. E, rapidamente, Alex, sobre a Enel, alguma novidade em relação ao que já havia sido dito? De que pode ter intervenção, ou de que, enfim, alguma novidade em relação à ação do Ministério ou é acompanhamento? Olha, do que eu acompanhei até agora há pouco, ele falou da necessidade de se refazer os contratos. Nesse caso da Enel, por exemplo, ele lembrou que o contrato foi firmado em 1998 e que essa concessão foi repassada à Enel no ano de 2019 e que são contratos obsoletos, que, por exemplo, não estão previstos nesses contratos a ação dessas empresas, dessas concessionárias, em razão do excesso de fenômenos naturais. Não era comum lá no século passado, mas agora é, e isso é preciso estar previsto em contratos. Estabelecer nesses contratos índice de satisfação do consumidor, estabelecer metas em relação à qualidade e também planejamento.
Hoje, por exemplo, em caso de penalidade, estão previstas multas. Segundo o ministro, essa penalidade ela é ineficaz. A empresa prefere que seja aplicada uma multa, até porque ela vai discutir o pagamento dessa multa na justiça e acaba demorando muito. Ele citou como ideia para poder fazer mais eficaz o cumprimento das metas e obrigações previstas em contrato, né, mexer no repasse de dividendos aos acionistas, ao mínimo legal, ou seja, intervir, né, com participação do governo na divisão, no repasse de dividendos para acionistas. É uma discussão ainda conceitual e a gente vai ver ainda se nessa coletiva o ministro anuncia alguma medida efetiva em relação à concessionária Enel. Voltamos com vocês. Tá certo. Obrigada por enquanto.